Pessoal, é o seguinte, a Marvel, ela criou o seu próprio problema tão grande para ela mesma, pessoal, que agora nem ela sabe de fato como que ela consegue sair. Quando você assiste aqui esse filme Soldado Invernal, a gente assistiu Guardiões da Galáxia, o começo ali do MCU que estava sendo construído, parece que você tá, de fato, vendo o cinema de verdade acontecer. E hoje, muito que você acaba vendo, parece somente mais um filme de herói jogado pra gente na tela do cinema grande. Sim, tem muita conexão. E nesse vídeo aqui desse canal Nerdtalgic, que crava exatamente qual foi esse maior momento, tá? Em que de fato tudo isso da Marvel ela começou a desandar. Só que assim, tem um detalhe no meio dessa análise aqui dele que outras pessoas que eu tava nos comentários acabou deixando passar despercebido. Apenas alguns comentários e eu achei bem interessante. E se a Marvel ela de fato não corrigir, pode literalmente matar aí todo o gênero super-herói nos próximos anos, principalmente com o quesito cinema. Pessoal, bora direto aqui ao ponto. Hoje eu vou reagir esse vídeo aqui do canal Nerdtalgic, tá? O maior problema que a Marvel criou, ó, não sei se tá prestando pra vocês aqui, ó. Esse canal aqui, já sou até inscrito, já deixei aqui o like também, beleza? E é o seguinte, eles basicamente explicam por que o filme Soldado Invernal ainda é tão aclamado, é tão amado, tá? E como que a Marvel de fato ela foi se perdendo, tentando copiar a mesma forma, só que do jeito errado. E eu vou dar play aqui nos textos principais, vou pausar, vou comentar com vocês, como fã mesmo, esse canal aqui é muito bom. E sem papinho técnico, o vídeo ele tá dublado, tá apoiado, então dá pra gente ouvir, dá pra gente entender perfeitamente. Beleza? Então, vamos começar aqui, vou dar o play aqui no vídeo e assistir com vocês. Só lembrando aqui, ó, aumentar essa velocidade aqui do YouTube pra não acabar dando merda, né? Vamos lá. Alguém quer sair? Vou tirar a primeira agenda. Este é o Soldado Invernal, provavelmente o filme mais popular do universo cinematográfico Marvel até hoje. Quais são as características deste filme que contribuíram para sua longa duração? Simples, ele adotou uma abordagem não convencional para uma história convencional. O Soldado Invernal não é um filme de super-herói, é um thriller de espionagem estrelado por Sim. Cara, ele pra mim também é o melhor filme hoje da Marvel, tá? Porque ele tem uma combinação, exatamente como ele falou aqui agora, de espionagem, ou seja, tem uma pegada de ação realmente bem aqueles filmes padrões, tá? Das décadas mais passadas de espionagem, e tem misturado com o gênero de super-herói. Então casou e combinou muito mesmo. Porque é como se fosse uma estratégia nova de você trazer o filme. Você pegar uma estratégia do filme de ação, pegar dos filmes de heróis, unir tudo isso aí e trazer esse filme aqui, cara. Foi sensacional demais. Eu acho que a Marvel ela pouco errou nesse filme aqui. É um dos mais sérios, tá? Um dos filmes mais sérios, mais bem técnicos falando assim, da Marvel, tá? E foi um filme onde não tem muito CGI, efeitos práticos, pouca coisa, enfim, foi muito simples, mas que funcionou demais. super-heróis. É a abordagem da narrativa que o MCU insiste em ensinar essa lição fundamental do universo cinematográfico Marvel. E, ainda assim, ninguém quer ouvir, incluindo outros projetos do MCU. Agora posso estar louco, mas acho que você está tentando mudar. O universo cinematográfico Marvel é o primeiro do tipo. Um universo compartilhado composto exclusivamente por filmes de longa-metragem. Sim, houve os monstros da Universal ou as franquias de terror de longa duração da Hammer, mas essas tentativas de construir um universo não chegaram nem perto do escopo e da amplitude com que o MCU começou. Muito menos conseguiram. Sim, verdade. Tinha o Monsterverso ali, né? Que foi criado. Deixa eu só diminuir aqui a velocidade mais um pouquinho. Ficou muito rápido. Como ele tá falando gringo, que tá dobrado, aí a velocidade tenta acompanhar o inglês. E o inglês ele tem menos palavras, então fica parecendo que tá muito rápido mesmo. Mas então, tentaram de fato copiar essa estratégia de universo aí, a própria DC tentou fazer isso, não deu bem. O único que de fato conseguiu criar esse universo compartilhado foi de fato a Marvel, hein? Em 2008, com o lançamento de Homem de Ferro, a Marvel fez uma proclamação grandiosa. Eles iriam construir um crossover de seus maiores personagens, se juntando a uma equipe chamada Vingadores. E a maneira como eles fariam isso seria lançando o Incrível Hulk, Thor, Homem de Ferro 2, Capitão América, Primeiro Vingador, e então reunindo esses personagens para os Vingadores. Mas com a recepção intrometida do Incrível Hulk e as críticas ruins de Homem
Homem de Ferro 2, algo precisava ser feito rapidamente. O principal criativo da Marvel, Kevin Feige, percebeu que precisavam mudar rapidamente a abordagem criativa. Eles não precisavam padronizar a abordagem padrão para as narrativas. Em vez disso, precisavam impulsionar os aspectos de gênero desses filmes. Eu sei que duvida da minha capacidade. Isso não é um beco sem saída, isso é guerra. Nas primeiras concepções do filme do Capitão América, o primeiro ato seria um filme de época ambientado na Segunda Guerra Mundial e o resto aconteceria nos dias atuais. No entanto, após várias reescritas que não agradaram a todos, ficou claro que eles precisavam ambientar o filme inteiro na década de 1940. Precisava ser o resgate do soldado Ryan ou o mais longo dos dias, estrelado... Cara, eu achei esse padrão aqui que a Marvel tentou adotar no início, lá com o Incrível Hulk, eu achei um pouco desconexo, sabe? Eu entendi porque que houve essa mudança, porque que eles tiveram que tirar aquele carinha lá e tiveram que colocar o novo Hulk e tudo mais. Foi realmente uma tentativa de correção rápida do universo que eles estavam tentando estabelecer, que é o universo compartilhável, que o Kevin Feige ele estava já em mente ali. E eles conseguiram. pelo Capitão América. A ideia deu muito certo. O resultado pode não ter sido perfeito, mas foi o sinal que o estúdio estava procurando. Com a criatividade à mostra e a impressionante marcha pela fase 1, todos estavam embarcando. Eu tenho um exército. Nós temos o Hulk. O modelo de filme de origem da Marvel tinha uma fórmula particularmente rígida. No entanto, quando realmente exploraram a ideia de colocar esses heróis em gêneros de filme distintos das histórias típicas de super-heróis, as coisas realmente engataram. A fase 2 incluiu o Homem de Ferro 3, uma abordagem desconstrucionista do super-herói, Thor, o Mundo Sombrio. O Homem de Ferro 3 eu não gostei, tá, gente? Eu achei que já deu uma queda ali. O primeiro foi sensacional, o segundo foi o melhor de todos. Foi muito bom ali, aquela construção do início do universo partial da Marvel. Já o terceiro eu não gostei tanto assim, tá? Já o primeiro Thor foi bom, o segundo Thor pra mim foi o melhor até agora, é o Mundo Sombrio. E aí temos aí o primeiro Capitão América, que foi bom também, mas o segundo conseguiu superar, no caso, o primeiro. E aí a Marvel deu já um indício que sempre os filmes de continuação poderiam superar o primeiro, sabe? Mas quando eles tentavam puxar muito, não posso falar, sugar da mesma forma, acabava dando ruim. Um exemplo que eu não gostei muito foi o Homem de Ferro 3. O thriller de espionagem mencionado anteriormente, Soldado Invernal, Guardiões da Galáxia, Era de Ultron e Homem-Formiga. Guardiões é um exemplo perfeito desse fenômeno de mudança de gênero. É basicamente um filme de Star Wars ambientado no MCU. É um épico de fantasia espacial sobre um grupo desorganizado de idiotas tentando... Cara, o Star Wars não. O Guardiões da Galáxia, quando chegou, eu acho que ele quebrou ali certos paradigmas, tá? Eu acho que, de fato, inovou pra caramba, porque trouxe esse conceito do universo... esse universo estelar, essa parte de Star Wars mesmo, Star Trek e tudo mais, tudo misturado para um conceito do gênero super-heróis. E, tipo, foi muito bom. A equipe toda tinha uma personalidade, os personagens têm uma personalidade muito boa. Cara, o James Gunn ali fez um trabalho excelente. Aquelas músicas, as músicas, meu amigo, eu lembro que quando eu ouvi, eu fiquei de fato aficionado, só querendo ouvir. Coloquei todas aquelas músicas do Guardião da Galáxia na minha playlist de treino na época e só ouvindo aquilo dali. Então, entrou na cabeça mesmo, ficou uma parada louca. Então, de fato, Guardiões pra mim foi um dos filmes que mais me surpreendeu, tá? Positivamente. Só para o universo de um tirano maligno. Parece familiar? Quer dizer, Peter Quill é basicamente apenas o Han Solo pateta, certo? Esse filme foi quase um fracasso garantido. Ninguém está pedindo um filme dos Guardiões da Galáxia. Ainda assim, graças a um roteiro rápido, direção inteligente e a ideia surpreendente de fazer um filme de super-herói pirata espacial, foi um sucesso estrondoso. O pessoal dele é completamente literal. Metáforas vão passar por cima da cabeça dele. Nada passa pela minha cabeça. Meus reflexos são rápidos demais. Até o Homem-Formiga tentou abraçar esse elemento de gênero sendo um filme de comédia de assalto. Cara, até o Homem-Formiga, o primeiro foi legal, cara. Eu gostei, tá? Eu não achei ruim, não. Eu achei muito bom. Basicamente, o antigo filme de Robert Redford Ennis com poderes de encolhimento. É verdade que não teve o mesmo sucesso que Guardiões, mas ainda é uma comédia muito divertida. E quem diria que Brian Fontana ficaria tão sarado? Eles fizeram estudos, sabe? Aí colocou shape, cara, ele tinha colocado o shape aqui. Eu lembro que no Guerra Civil e Ultimato ele já não tava mais esse naipe aqui. Mas desses primeiros aí ele tinha conseguido colocar o shapezinho massa. E 60% das vezes funciona sempre. Os filmes da fase 2 que não se apoiaram nessa ideia, Ultron e o Mundo Sombrio. Quanto menos se falar sobre eles, melhor. Ultron é importante para os futuros lançamentos do MCU, mas é bem esquecível, e o Mundo Sombrio é simplesmente doloroso. Veja os universos cinematográficos rivais. Cara, eu gostei do Mundo Sombrio, velho. Eu achei da hora, velho. Não achei ruim, não. Na verdade, peraí. Não. Não, eu gostei do Mundo Sombrio, eu achei da hora. Lógico, pra mim o melhor dos Thors que teve aí, pra mim foi o Ragnarok. Eu achei bastante legal.
tem um Hulk ali no Periscar. Pô, achei bem da hora. A luta dele com a irmã foi realmente muito bom. Mas o Mundo Sombrio foi ruim, cara. Não achei ruim, não. Quantos deles tentaram essa jogada de fazer um filme de gênero que por acaso tem superpoderes? Poucos. A primeira fase do DCU teve Homem de Aço, Batman vs Superman, Esquadrão Suicida e Liga da Justiça, todos como filmes de super-heróis bastante diretos. Cara, o que a DC tentou fazer aí com esses filmes aí foi uma cagada pura, velho. Como é que você faz Superman, aí depois você faz um filme de Batman vs Superman, aí depois você pula pra Esquadrão Suicida e depois já vai direto pra Liga da Justiça, cara, que maluquice. Isso é muito óbvio que não ia dar certo, velho. Eu não sei o que de fato o Zack Snyder tinha na cabeça. Tudo bem que eu gostei bastante do filme do Homem de Aço, pra mim, pô, o filme é sensacional. Tem aquela aura mesmo de filme super-herói, o Henry Cavill é uma excelente escolha de personagem, de ator pra atuar ali, foi um excelente casting. Nem o filme do Batman vs Superman, eu já achei que já deu uma queda. Eu não gostei tanto, assim, apesar de termos muitas cenas ali bem boas, porque o Snyder, de fato, ele sabe trabalhar muito com cenas de ação, desse tipo de gênero aí, uma pegada mais séria, achei muito bom. Os efeitos visuais foram bons, tá? Só não gostei do Flash, mas, enfim, dos efeitos visuais do Flash eu não gostei. Mas de todos os outros eu achei muito bom. E, cara, se for pra falar do que saiu de bom aí desse universo do Snyder, eu acho que diria somente isso aí, né? As batalhas, os efeitos visuais, só a filmografia, eu acho que diria que só isso aí mesmo, na minha opinião. E o Henry Cavill que se salvou. A Gal Gadot também, como Mulher Maravilha, foi bem legal. Mas dá pra ver que, tipo, pô, faltou muito planejamento, faltou organização pra eles, de fato, criarem esse universo compartilhado, assim como a Marvel criou. Então, aí faltou um pouco de organização, velho. O planejamento realmente foi bem ruim. Não tiveram, de fato, um plano de ação. Simplesmente era isso. Era só você ter feito um plano de ação, assim como o James Gunn agora tá fazendo. Apesar de eu achar as escolhas que o James Gunn agora tá tentando adaptar para esse novo universo aí da DC, eu acho um pouco... não acho tão legal, tá? Tudo bem que ele começou certo, ele escolheu o Superman como primeiro filme, acertou, mas depois ele continua insistindo em Pacificador, e a segunda temporada não foi tão boa, tá? Não gostei da segunda temporada, achei que foi muito inchação de linguiça desnecessária. Só que é um filme que conecta com o próximo filme do Superman, sabe? E aí a gente vai ter o que agora? Vai ter Supergirl, ok, é aceitável, tudo bem. Vamos ter a saída do Lanterna, também é aceitável, mas aí vamos ter Cara de Barro, sabe? Eu acho que é desnecessário. Poderíamos ter algum filme aí desses principais da Liga da Justiça, cara. Seria muito mais interessante, sabe? Porque não existe a DC sem a Liga, tá? São os principais. Então, eu acho que James Gunn, ele pode ter cometido esse erro aí. Fora que ele anunciou várias outras séries, vários outros spin-offs aí que, tipo, não fazem muito sentido. Tipo, por exemplo, Jimmy Olsen, Wanda Waller. Cara, eu realmente quito os comandos. Beleza, aqui os comandos eu gostei, apesar de não ter aquela repercussão toda, mas eu gostei de que outros comandos, comandos das criaturas. Porém, cara, pra você ver as escolhas dele, passam muito parecida com a do Snyder, em referente aos filmes, entendeu? E ele pode acabar pisando na bola. Porque, por exemplo, o filme do Batman até agora não tem nada, tipo, não tem ator escalado, o roteiro acho que não tá pronto, tá faltando muita coisa ainda. E o Batman, sem o universo da DC, sem esse personagem aí, não tem como, tá? As pessoas que são realmente compartilham essa paixão pelo filme não vai gostar, vai detestar isso aí. Você vai ficar esperando, e aí você vai lançando um monte de outros personagens de classe C, de classe D pra tirar dele. E aí o que acontece? O grande público talvez até possa gostar, mas uma grande parte do público que de fato consome isso é o público nerdola. É o público de fato que gosta da lore das coisas, que acompanha desde muitos anos atrás, viu na infância, e é o público de fato verdadeiro, é o público-alvo disso aí. Então tem que tomar cuidado com isso. James Gunn pode também pisar na mesma bola aí que o Snyder pisou e pode acabar avacalhando tudo.
O Esquadrão Suicida especificamente parece bem óbvio, construído para ser um filme de guerra no estilo Os 12 Condenados, que por acaso tem super-heróis. E ainda assim, eles não fizeram isso. Sério, de todos os filmes do DCU que foram produzidos, Aves de Rapina parece ser o mais adequado. É um thriller policial urbano corajoso com pessoas com poderes. É basicamente uma mistura de Chinatown com Deadpool. E o problema é que não foi um thriller policial urbano corajoso o suficiente pra... Eu não assisti Aves de Rapina, tá? Eu nem sei como é que foi a bilheteria desse filme. Realmente não me encantou. Eu gosto da Margaret Monroe, eu gosto dela, da atriz. Acho que ela se encaixou bem no cast nesse cast aí, mas eu não assisti esse filme, não vi, não me encantou com os olhos. Eu acho que não foi tão necessário assim. E eu acredito, né? Ao universo da DC. E passou despercebido, na minha opinião. Não vi ninguém falar assim, de Aves de Rapina. cumprir essa promessa. Mesmo olhando pra fora disso, Dark Universe, a tentativa da Universal Studios de fazer uma teia cinematográfica de filmes baseados em seus clássicos filmes de monstros dos anos 1930, fez o oposto. Foi uma franquia de ação de filmes de super-heróis que usou a estética dos monstros. Você tinha uma múmia, Dr. Jekyll e Mr. Hyde e um Indiana Jones maligno, tudo misturado em um filme de ação. Cara, eu não sabia que eles estavam tentando fazer esse tipo de universo aí, não. Eu assisti o filme da Múmia, achei mediano, tá? Eu estava assistindo no cinema, mas eu realmente não sabia que eles estavam tentando criar um universo compartilhado, cara. Interessante. Eles abandonaram completamente o terror, exceto como um enfeite narrativo. Tragicamente, não foi muito bom e todo experimento morreu antes mesmo de ter a chance de viver. Mas você pode ver como isso poderia ter funcionado. É uma abordagem interessante, apenas uma execução falha. Os filmes dos vilões do Homem-Aranha da Sony nem tanto, esses são bem terríveis em todos os aspectos. Acho que é quase interessante que o primeiro filme do Venom seja como uma comédia de amigos, onde Venom e Ed são o contraponto cômico e o homem hétero, mas Morbius não tem nada naquele filme que funcione. E aí chegamos na Sony, né? A tentativa aí desesperada da Sony de fazer um universo dos filmes e dos vilões do Homem-Aranha. Cara, eu não sei qual que passa na cabeça dessa galera de tentar fazer isso, tá? A Sony tentar fazer isso aí e achar que ia dar certo. Como ele falou aqui, o Venom 1 foi interessante, foi legal, eu gostei do Venom 1, achei bem engraçado aí o contraponto entre os dois, mas, porra, o Ed Brock e o Venom, achei bem legal a interação, mas depois aí a gente vê o Kraven. Tudo bem que o ator do Kraven eu acho muito bom, mas não gostei do filme, foi bem fraco mesmo, cara, foi um dos poucos filmes que eu assisti da Sony aí, desse universo, que eu, tipo, terminei e falei assim, cara, é só isso, acabou, porque de fato é um filme muito fraco, apesar do ator ser bom, mas o filme é fraco demais, o Kraven. O Morbius também é fraquíssimo, mais um fracasso aí do Jared Leto aí. Tivemos outros filmes aí, eu não tô ligado o nome, acho que Madame Teia também. Cara, eu nem fiz questão de terminar de assistir esse filme, tá? Eu comecei a assistir, depois como eu tava já ficando ali, amor, já não tava aguentando, já tava ficando enjoado e acabei não terminando de assistir. Então, foi uma tentativa fracassada de criar um universo compartilhado de vilões somente do Homem-Aranha, tá? Eu acho que a Sony pecou demais, tá? E provavelmente ela não vai aprender com o erro. Eu acho que não vai aprender e vai continuar fazendo mais podres aí. Isso é um erro, mas posso consertar? Até filmes como Bloodshot, que seria o iniciador do universo, ou a franquia Velozes e Furiosos, quando funcionam, eles se baseiam em influências inesperadas do gênero. E quando não funcionam, eles tentam usar os clichês estabelecidos com pouco sucesso. Por mais estranho que seja dar ao protagonista principal da sua franquia uma reprise em 4 filmes da sua série e fazer funcionar, Velozes e Furiosos é ótimo, Bloodshot nem tanto. É uma tentativa bem direta de uma franquia de super-heróis. O público contemporâneo é extremamente... Cara, Bloodshot, vocês assistindo Bloodshot, cara? Cara, esse filme aí passou pra mim despercebido também, velho. Outro filme aí que eu não assisti. Não vi poucas pessoas falar. Inteligente? Ele foi condicionado por quase 2 décadas de filmes de gênero de estúdio, de alto orçamento e alta qualidade, e pela proliferação de videogames AAA de qualidade militar, a entender e processar quase instantaneamente narrativas de gênero de alto conceito. Temos saído dos anos 80, quando os executivos ficavam apreensivos que colocar o Justiceiro numa camiseta de caveira seria muito arriscado. O fato de Esse Justiceiro foi pica, hein, velho. Eu não sei se vocês assistiram, mas recomendo. Hoje talvez tenha envelhecido mal, mas é um bom filme. Justiceiro aí das antigas, assistam. A atual do universo cinematográfico Marvel ser toda construída em torno de multiversos é uma grande sacada. Adicione a isso o fato de que a avó de todo mundo entende o que está acontecendo. Isso mostra o quão altamente educado o público se tornou em relação ao gênero. Por causa disso, é extremamente importante que as franquias tratem o público e respeitem. Por exemplo, essa questão do multiverso, mais que até minha mãe,
ela sabia exatamente o que estava acontecendo ali no filme do Homem-Aranha, tá? Ela, tipo, viu 3 Homem-Aranhas assim, como assim? Mas ela, tipo, pelo fato dos filmes super-heróis, posso dizer que a Era de Ouro tava realmente tão em alta, as pessoas, até o grande público, a sua mãe ou outras pessoas assim, que não é tão fã igual como a gente, mas que gosta de assistir bons filmes, eles sabiam sobre o que estava acontecendo ali, sobre o que é tal personagem, porque esse personagem aqui tá aparecendo aqui do nada, qual o nome dele, qual o papel dele, enfim. Então, para você ver que quando o filme ele de fato é bom, não importa se você vai fazer uma espécie de dever de casa, as pessoas elas vão acompanhar, elas vão querer assistir. Foi o que aconteceu com Vingadores, tá? Você tinha que entender sim os times dos Vingadores, os times antigos, tá? Que foram de cada fase para chegar até o filme dos Vingadores de Guerra Infinita e Ultimato. Então você tinha que sim ter assistido, você ia entender melhor, e a maioria das pessoas que assistiram Guerra Infinita e assistiram Ultimato entenderam e gostaram. O grande público que eu tô falando aqui. E por quê? Porque de fato os filmes que antecederam, que foram criando as fases, eles foram realmente bons, eles furaram as bolhas, e não ficando apenas naquele público nichado nerdola, e sim outros públicos. Todo mundo sabia que é Homem de Ferro, quem é Homem-Aranha, quem é Hulk, tá ligado? Então, tipo, isso é uma coisa que foi se perdendo, e a Marvel esqueceu de fazer isso antes de começar o universo compartilhado. Então, antes de você abordar esses personagens novos de multiverso, etc., primeiro você tem que validar eles. E foi o que a Marvel fez no começo. Depois, ela tentou enfiar ela abaixo aí, personagens novos ali com o Doutor Estranho, que nem abordou de fato o multiverso. Outros personagens aí que foram mal introduzidos. Então, ela pecou nisso. E por isso que a fase 4 e a fase 5 da Marvel foi um verdadeiro fracasso, assim dizer. Que eles merecem. Ana, você consegue perceber quando um estúdio ou diretor está tentando te passar a perna? Não é divertido. Os clichês do gênero de super-heróis são bem estabelecidos e desgastados, que estão chegando a níveis clichês de exploração. Você é... Sim. Eu sou mais. É por isso que é importante se inspirar em áreas incomuns ou inexploradas da narrativa. O super-herói como construção existe porque todas as outras formas de gênero foram censuradas pela Comics Code Authority na década de 1950. Literalmente, você não poderia ter as palavras vampiro, lobisomem ou zumbi no título de um livro. É uma coisa na qual não precisamos nos aprofundar agora. Então, é a ironia suprema que os super-heróis que salvaram o meio dos quadrinhos agora precisem de uma infusão dos elementos do gênero que os quadrinhos inicialmente rejeitaram por serem muito... Cara, eu não sabia disso não. Uma curiosidade aí pra mim que interessante, não sabia que isso era proibido. maduros. Mas a Marvel é tão suscetível a desvios de escopo quanto qualquer outra pessoa. Stan é um exemplo perfeito de como ele foi vítima de seu próprio sucesso. Aí, um filme foda, que até minha mãe gostou, foi esse filme aí. Esse filme aí do ator Simu Liu, o Shang-Chi, foi um bom filme de introdução. Daria fácil pra você criar um universo compartilhado aí com esse personagem aqui como personagem principal. Daria, porque o primeiro filme foi bom. Até agora não soltaram o segundo. Não sei porquê, poderia já ter soltado. E assim por diante. Então é isso que a Marvel tem que fazer. Quase todos os outros universos cinematográficos tiveram dificuldade para corresponder à era inicial do MCU. Shane, por fora, é um filme de artes marciais. É baseado na aclamada, mas ainda amplamente underground série de quadrinhos As Mãos Mortais do Kung Fu. O fato de este filme ser um sucesso de bilheteria de US $200 milhões que culmina com o protagonista montado em um dragão diz tudo o que você precisa saber sobre como eles estão perseguindo o maior público possível, em vez de recriar fielmente o que fez os quadrinhos funcionarem como fizeram na fase 1, Shin. Deveria ser um filme de artes marciais de US $50 milhões, estrelado por alguém que poderia ser um sucessor confiável do legado de Bruce Lee. Quem é você? No entanto, nós dois sabemos que não é exatamente isso. É um filme muito divertido e eu queria que tivéssemos Shane novamente antes de sua próxima aparição em Vingadores, o Juízo Final. Mas o filme em si não é bem o ideal platônico de uma adaptação de As Mãos Mortais do Kung Fu. Esse é o problema com o qual o cenário cinematográfico mais amplo está lidando. É um jogo de empurra-empurra entre grandes estúdios. A Marvel tá pecando demais. Ela não faz o segundo filme de Shang-Chi. Ela deveria ter feito antes de Vingadores dele. Que ganharia aqui o máximo de recompensa financeira possível de personagens que existem há 80 anos e cineastas que tentam criar visões únicas que se conectem emocionalmente com o público. Você pode pensar que esses dois grupos de pessoas estariam do mesmo lado, mas geralmente não estão. Na verdade, se você olhar para a média de acertos dos diretores que o universo cinematográfico Marvel inicial escolheu para dirigir seus filmes, eles eram pessoas que sabiam como atuar dentro do sistema, mas ainda tinham sua própria voz. Agora, são cada vez menos os trabalhadores braçais ou cada vez mais os homens de empresa ou diretores de TV que estão dispostos a concretizar a visão editorial mais ampla da Marvel.
Encontrar o equilíbrio entre a expressão artística e as realidades financeiras de uma das mídias mais caras do mundo é algo com que todo artista que trabalha em Hollywood tem que lidar. Mas parece que estamos vivendo em uma era claramente insípida, onde ninguém quer nem tentar enfrentar os riscos que o universo cinematográfico Marvel inicial assumiu tão facilmente. Um fator que contribuiu para isso foi o fato de que os primeiros produtores da Marvel Studios criaram o que foi chamado de Comitê Criativo da Marvel, onde contrataram 5 ou 6 escritores de quadrinhos amados para supervisionar os amplos traços do universo. Pessoas como Mark Miller, Brian Bendis, Joe Quesada. Isso é uma coisa que acabou falhando, tá? Antigamente, a Marvel estava se preocupando de fato com a lore da história. Todo esse desenvolvimento da trama em si, sabe? A fidelidade aos quadrinhos e uma boa adaptação ao cinema. Então, os escritores, né, os diretores, eles estavam ali, ó, andando juntos. Hoje não. Hoje talvez esteja mudando, mas na fase 4, na fase 5 ali, eles tentaram adotar certas pautas desnecessárias e acabou estragando os filmes porque eles não estavam mais se dedicando em contar boas histórias. E é isso aí que aconteceu. E aí agora ele tá explicando aqui, ó. Antes, eles, de fato, esse comitê criativo da Marvel era bem estruturado. Eles davam um valor muito a mais. Então hoje, isso foi se perdendo. E Matt Fraction. Esses criadores deram feedback sobre os primeiros rascunhos dos roteiros e ajudaram a impulsionar as coisas em direções mais criativas e ambiciosas. No entanto, quando a fase 3 estava no auge, o Comitê Criativo e Kevin Feige acabaram em lados opostos sobre o que fazer sobre o clímax de Capitão América, Guerra Civil. E, finalmente, Big Kev conseguiu usar seu poder político para dissolver o Comitê Criativo e não houve outro reintegrado desde então. Por que você faria isso? Temos o vídeo agora. Filmes de super-heróis estão dominando a cultura pop tão completamente neste momento que não só faz sentido comercial e criativo incorporar alguns elementos de gênero inesperados aos filmes, mas também pelo bem da longevidade, mas também quem quer comer a mesma comida o tempo todo. E esse é exatamente o problema que Hollywood está enfrentando. Esses sucessos de bilheteria não estão se saindo tão bem quanto costumava, em grande parte porque todos eles estão se baseando na mesma narrativa. Bem, precisamos de mais diversidade em nossas narrativas. Marvel, DC, até mesmo Star Wars e os vários épicos de fantasia que têm narrativas interconectadas, todos eles precisam buscar influências de áreas inesperadas. Por us. E se não fizerem isso, bem, honestamente, pode significar o fim de tudo. As pessoas vão assistir a... E ele não tá falando apenas do filme da Marvel não, tá? É um problema que envolve tanto a Marvel como o universo de Star Wars, o universo do Tolkien ali, tá? Pra mim, Piratas do Caribe também se perdendo um pouco sobre isso, a DC, então não é somente da Marvel não, tá? É um problema geral, eu acho que é um problema geral mesmo. Cada vez menos atualmente, e é compreensível. Os filmes estão cada vez mais sem graça. No entanto, com alguns ajustes e escolhas inesperadas, tudo isso pode mudar. Dedos cruzados para que vivamos nesse futuro e não naquele que parece bem claro que estamos caminhando. E bem, isso é tudo que temos para este episódio. Pois você acha, qual é o melhor filme de super-herói que trouxe uma influência inesperada? Deixe-nos... Cara, pra mim o melhor de todos na Marvel até agora foi Capitão América, tá? E é um filme de espionagem. Espionagem, com ação, gênero de super-herói misturado. Foi exatamente esse, pra mim. Pra mim é insuperável. Depois aí tem um que é mais quadrinesco, que é o Infinita. Mas a Marvel acabou se perdendo demais. Mas como eu falei, se ela voltar à fase 7 agora, após esses Vingadores que vai acontecer, tanto do Doomsday como o Guerras Secretas, se ela voltar a fazer de fato boas introduções dos personagens principais que vão compor o universo, cara, ela vai obter de fato o mesmo sucesso que obteve no primórdio aqui da fase 1, fase 2 e a construção ali, a fase 3. É basicamente isso que eles têm que fazer. Então, se eles focarem em fazer boas introduções desses personagens, contar de fato boas histórias, serem criativos, não ficar repetindo apenas a mesma forma, realmente serem mais ousados. Esse comitê criativo, cara, é importantíssimo, porque eles, de fato, eles passam pela aprovação deles antes de começar o roteiro, de fato, ele ser aprovado. Então isso aí é uma coisa que tem que ser levada em conta, porque eles são experts, eles entendem sobre esse assunto dos quadrinhos, tanto a questão da lore e da idade. Então eles sabem o que pode dar certo ou não. E isso é uma coisa que tem que estar muito ligado ali dentro dos estúdios, dentro do teatro de bastidores. E é uma coisa que acabou se perdendo. E eu espero que de fato, eu acho que agora vai voltar a acontecer mais isso.
Eu espero que depois de Doomsday e Guerras Secretas as coisas de fato melhorem. Lógico, não tem como falar que Doomsday e Guerras Secretas vai ser um fracasso. Na minha humilde opinião, vão ser filmes que vão ser bons e vai ter bastante bilheteria. Mas não dá pra ficar vivendo somente de grandes eventos assim, onde vai reunir todos os personagens. Cara, vai uma hora, vai acabar repetindo tanta fórmula que também não vai ter mais aquele retorno. As pessoas vão cansar. Se é que já não estão cansadas. Mas é isso. Muita sua opinião. Eu quero muito saber de vocês. Pessoal, é o seguinte. Eu vou dar aqui minha opinião final, tá? Depois de ver esse vídeo aqui, desse canal, ó, se inscreva nesse canal aqui, ó. Os vídeos dele são lugares pro IA, então dá pra você assistir. Então se você curte aí conteúdo de valor, conteúdo bom da gringa, se inscreva no canal Nerdtalgic, beleza? Você vai gostar demais. E a minha opinião não é super-herói demais, tá? O problema de fato é aquela coragem de menos, tá? Quando a Marvel ela mistura gênero de guerra, espionagem, espaço, drama, político, e a gente sentia que cada filme era de fato mais único. E aí quando virou essa linha de produção aí, tentando agradar todo mundo, ou algumas pautas específicas, acabou perdendo a força. E é isso, se eles voltarem a arriscar mais com filmes menores, mais focados de fato com a identidade realmente aí visual e temática mais forte, esse cansaço aí que a gente tá sentindo agora pode virar de rejeição, tá, para uma coisa realmente mais aceitável. Mas ao mesmo tempo, na minha opinião, ainda dá tempo para consertar, tá? Ainda tem a fase 7 aí, eu acho que depois de Vingadores que vão ser aceitos, na minha opinião, mas depois dá para consertar isso. Mas enfim, eu quero saber muito de vocês, também comentem aí agora também qual os super-herói favorito de vocês, comenta aí, tá? Tipo, pensa assim, ó, caraca, isso aqui não é só mais um filme de herói. Qual foi esse filme que deixou isso na sua cabeça? Comenta aí, eu quero muito saber, tá? E já manda também qual cidade, qual país você está assistindo esse vídeo, pra gente estar assim, se conectando mais e eu tentar entender até onde essa mensagem tá indo, tá? Se esse vídeo aqui tiver muito comentário e muita teoria boa de vocês, eu volto com uma parte 2, só analisando aqui exemplos de filmes que fugiam da forma, só que deram certo, tá? E também alguns que tentaram aí e acabaram quebrando a cara, beleza? Então, bora trocar ideias nos comentários aí, fico com Deus, abraço, fui. Lembrando, se você quiser consultoria de emagrecimento, definição muscular, cansou de estar sozinho, precisa de fato de uma ajuda profissional, deixa aqui, ó, vou deixar os comentários fixados também, para que você entre em contato comigo diretamente no WhatsApp, onde eu vou explicar como é que eu posso te ajudar, tá? Beleza? Tamo junto, valeu, fui.